Internautas do blog do Edson Silva, antecipadamente os nossos agradecimentos pela audiência. A nossa entrevista de hoje é com o deputado estadual Daniel Oliveira, do MDB. Ele é o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa Cearense, um dos deputados muito bem relacionados com os colegas, com uma atuação muito ativa também no plenário do Legislativo cearense. Deputado Daniel, agradecendo a atenção do senhor em nos conceder essa entrevista, eu pergunto: o que é fazer política neste momento em que o estado do Ceará continua ainda em polvorosa, como o Brasil e uma parte do mundo, em razão dessa pandemia do coronavírus? Bom, primeiro, meu querido amigo Edson Silva, primeiro eu quero lhe agradecer o convite de poder estar participando desse programa, esse canal que tem trazido informação à população cearense, à classe política. Todos nós precisamos cada vez mais da informação, principalmente num momento como esse, de pandemia. Mas eu acho que a política, num momento como esse, a população precisa cada vez mais da ação política, da força política, dos agentes políticos, para que eles possam, obviamente, agir num momento como esse, de uma forma enérgica, de uma forma onde seja presencial e faça com que as ações do poder público, que é fundamental para que possamos enfrentar uma crise de tamanhas proporções como essa crise do coronavírus, e obviamente creio que nós brasileiros, todas as classes políticas e todas as relações políticas, nós temos por obrigação de nos darmos as mãos, de buscarmos alianças contra o maior inimigo da nação, que é o coronavírus, esse Covid-19, além de mais de 87 mil vidas brasileiras têm tomado o emprego, ganha-pão, a tranquilidade de muitos brasileiros, de muitos cearenses, o que nos faz, obviamente, trazer uma preocupação redundante em relação à forma de nos posicionarmos para enfrentarmos o coronavírus, o Covid-19. E, obviamente, eu creio no papel do Legislativo. A minha concepção, a Assembleia Legislativa tem dado um forte exemplo de ações, na resposta rápida às ações que são necessárias para fazer com que a população receba o poder público, as ações do poder público. Falo isso em relação ao Vale Gás, a tantas ações, as ações dos recursos que são destinados para a merenda escolar, que não estão sendo utilizadas, que voltamos, trabalhamos para destinar esses recursos, essa merenda para as famílias carentes do estado do Ceará. Ou seja, o poder público tem que estar presente num momento como esse, com ações enérgicas, específicas, para poder combater de frente e amenizar os efeitos de uma crise tão séria como é uma crise do coronavírus. Deputado, eu já conversei com outros colegas do senhor, deputados estaduais, e perguntei sobre qual é o modelo novo de se fazer campanha eleitoral no estado nesta quadra. Olha, nós temos que nos reinventar. Eu acho que a internet chegou cada vez mais, chega a cada dia com novas ferramentas, com novas tecnologias, com novos equipamentos, novas plataformas, como agora já chegou uma coisa que está virando uma febre mundial, que é o TikTok. Ou seja, cada dia tem uma ferramenta nova, um modelo novo, e todos agregados à internet. A internet é algo que me causa também uma grande preocupação, mas eu creio que o grande caminho desse momento que nós estamos vivendo, a ferramenta principal vai ser a internet. Nós precisamos entender de que, obviamente, nossos caminhos não podem também parar, principalmente nós que fazemos uma política efetiva no interior do Estado, predominante do nosso mandato, e claramente nos obriga
ir muito ao interior, mas não podemos, num momento como esse, obviamente, desobedecer às ordens sanitárias de fazer aglomerações. As reuniões têm que ser sempre de uma forma muito minimizada, com apenas alguns, 2, 3, 4 líderes no máximo, uma distância que tem que ser respeitada para que não haja nenhum risco à sociedade, muito menos possa fazer com que se traga, obviamente, um mau exemplo. O político tem que ser um bom exemplo para a sociedade, para que as pessoas, obviamente, compreendam a necessidade, além da informação, daquilo que nós temos que, de fato, fazer em relação a essa questão do Covid-19, do coronavírus, mas o mecanismo de fazer política, creio eu, para esse ano de 2020, vai ser um mecanismo virtual, uma forma que nós temos de fazer as entrevistas, de fazer o relacionamento com a população. Eu tenho redes, as minhas redes sociais, elas são bem enérgicas, tem muita participação popular, e eu a cada dia busco essa plataforma como um modelo novo, tentando interagir cada vez mais, até mesmo pela jovialidade, pela idade, por tentar buscar a juventude, que é um papel do nosso partido, tentar trazer cada vez mais a juventude para dentro da política, mas creio que a internet será o caminho dessas eleições e, quem sabe, até das próximas, das futuras. Deputado, o senhor falou, ressaltando a importância das redes sociais, da internet, o senhor usou a expressão preocupação. Tem alguma coisa a ver o fato, essa preocupação com o fato de a internet ainda não ser utilizada por toda a população, sobretudo pelas pessoas mais carentes, que moram nos mais longínquos rincões do estado do Ceará, por exemplo, do Nordeste? Com certeza. Eu acho que tem duas preocupações que me tomam a questão da internet. A primeira, eu acho que ainda é o distanciamento de, principalmente, as famílias mais carentes, o acesso à informação, à internet. Eu dizia esse final de semana, numa preocupação que eu tenho, caro Edson Silva, com aqueles que fazem hoje, estudam, a classe toda estudantil, mas principalmente aqueles que vão fazer o Enem. A distorção que já há no país tende a aumentar esse ano em relação ao Enem, porque a classe média, a classe mais elevada, ela tem internet de qualidade em casa, seus filhos, obviamente, estudam com qualidade da internet, porque as escolas particulares continuam nas suas aulas, mas aí eu penso, e falava isso esse final de semana para alguns companheiros do interior, a minha preocupação em relação a esse distanciamento que nós teremos, infelizmente, para as próximas provas do Enem, porque vai se criar um distanciamento social ainda maior. Nada mais importante num momento como esse, como as cotas, para tentar equiparar um pouco desse distanciamento social. A internet traz algumas preocupações. A primeira, falo em relação a isso. A segunda, esses fake news também, porque hoje a disseminação de uma notícia, ela é muito rápida, mas eu creio que o poder público, principalmente o poder legislativo, tem criado ações, tem criado leis para poder inibir esse tipo de prática. Tenho muito receio das eleições serem influenciadas por ações de fake news, aonde se destrói a imagem de alguém com uma velocidade que jamais será utilizada na mesma velocidade para se recuperar essa imagem. Então, são algumas preocupações, obviamente, num momento de explosão de internet maior do que nunca, mas também, obviamente, nos traz essas ressalvas que, já falo, em relação a esse distanciamento das classes menos favorecidas em relação à internet aqui no estado do Ceará. Nós já estamos bolando um projeto que eu quero apresentar ainda essa semana para que a gente possa discutir com o governo estadual, com a própria casa, com a própria Assembleia Legislativa, modelos que possam facilitar o acesso, principalmente de estudantes que vão fazer o Enem, para poder buscarmos alternativas para essas pessoas não perderem tanto como estão perdendo diante da pandemia. Deputado, apesar das ajudas dos governos federal, estadual, o próprio município,
como é que está ainda a situação no interior, em termos de pobreza, de miséria até, por consequência dessa pandemia? Olha, Edson, tem visitado o interior de forma presencial e de forma virtual, e há uma preocupação muito grande, principalmente com algumas regiões. Nós moramos num estado ainda grande, um estado grande, de um país muito maior ainda, mas, obviamente, que traz diferenças em algumas regiões. Nós vivemos o pico da doença na região norte, na zona norte, principalmente no município de Sobral, e alguns municípios ali ao seu redor, Forquilha e tantos outros. Esse pico parece que chegou agora no Cariri, e o Cariri é uma região muito importante do ponto de vista econômico para aquela região inteira, até para outros estados como Pernambuco e Paraíba, que se influenciam da questão econômica do Cariri, do Juazeiro principalmente, que é a grande cidade da nossa região, mais rica e que, obviamente, produz mais riqueza na nossa região, mas há uma preocupação muito grande. Nós sabemos que em alguns dos municípios, e agora no Cariri, nós vivemos essa situação de isolamento mais restrito. E isso, obviamente, vai trazer repercussões de forma econômica, fazendo com que, obviamente, pessoas percam seus empregos e, obviamente, trazendo maior pobreza para a região. Mas, obviamente, se é necessário, obviamente, fazer em alguns municípios, como está acontecendo nesse momento, esse isolamento mais restrito, para salvar a vida da população cearense, primeiro a vida, primeiro a saúde, obviamente depois a gente luta para trabalhar todos os outros aspectos. Há muita participação do Estado em relação a isso, mas há uma preocupação por parte de todos nós que fazemos parte do poder público, no meu caso lá, principalmente do Cariri, mas não é diferente da região metropolitana de Fortaleza, não é diferente de todo o estado do Ceará. Acho que é hora, obviamente, de buscarmos alternativas e criarmos incentivos estaduais para fazer com que a população sinta o menos possível dos efeitos de uma crise tão grande como essa de saúde, que se torna, obviamente, uma crise econômica para todo o estado do Ceará. Deputado, no ano passado, o senhor liderou um movimento que acabou na formação de uma comissão parlamentar em defesa do Banco do Nordeste. Tivemos mobilização na região nordestina, nas assembleias legislativas, governo dos estados. O que ficou dessa comissão? Silvio, olha, essa comissão, acho que ela permanece. Uma frente parlamentar estadual e uma frente parlamentar nordestina em defesa do nosso Banco do Nordeste. Nós sabemos que o Banco do Nordeste é fundamental para o desenvolvimento da nossa região. Para a gente ter uma ideia, o nosso Ceará, que tem a sede do Banco do Nordeste aqui na nossa capital cearense, ele é o estado, o Ceará, ele é o estado que mais tem recursos aplicados por parte do Banco do Nordeste. Isso faz com que, obviamente, a gente busque e nos incentive cada vez mais em defender uma instituição nordestina que segura e que faz o uso do FNE, que é o Fundo Constitucional do nosso Nordeste, criado em 1988, junto com a Constituição, com a nossa Carta Magna, e que vem fazendo fomento aqui da nossa região. Para a gente ter uma ideia, o Banco do Nordeste é o maior banco de fomento da América Latina, banco público. E isso, obviamente, nós temos que buscar cada vez mais oportunidades de incentivar um banco como esse para continuar criando oportunidade no nosso Nordeste, em especial do nosso Ceará. Nós vivemos dias confusos, dias onde, recentemente, o último presidente que retornou e hoje voltou a ser presidente, Romildo Rolim, do Banco do Nordeste, foi exonerado do cargo, onde entrou um novo presidente que não durou sequer 24 horas no cargo. E, de forma acertada, o Conselho do Banco retorna aos quadros da presidência Romildo Rolim, que vinha cuidando extremamente bem das finanças do banco e, principalmente, lutado
para fazer com que o banco seja, de fato, um parceiro do nordestino na geração de renda, na geração de emprego, no fomento ao pequeno agricultor, ao pequeno comerciante, fazendo assim, obviamente, com que o nosso Nordeste, o nosso Ceará, continue a crescer. A números de pandemia, o Banco do Nordeste foi o banco que mais conseguiu efetivar crédito para o comércio nordestino diante da crise. Isso já mostra a importância que tem e os efeitos que trazem positivos de uma instituição como essa. Então, a frente permanece a fim de manter vivo o olhar atento, a nossa preocupação e sempre atenciosismo para que jamais aconteça algo que possa prejudicar o nosso Nordeste brasileiro. Deputado, concluindo, desde o ano passado, o senhor também participa de uma comissão especial lá na Assembleia que trata da modernização do regimento interno da Casa. O que falta para esse trabalho ser concluído? Caro Edson, essa comissão, obviamente, nós estamos reformulando, renovando, modernizando nosso regimento interno, que é a nossa Carta Magna. Eu sempre tenho dito isso aonde passo, que é um regimento muito bom, que precisaria, obviamente, era passar por uma repaginação, por um novo, obviamente, conceito, principalmente diante dos momentos que nós estamos vivendo. Nós dividimos, como nosso regimento ele é muito grande, nós dividimos usando os deputados que fazem parte da comissão como sub-relatores. Eu, deputado Daniel Oliveira, sou o relator desse regimento. Falta apenas 2 deputados apresentarem as suas sub-relatorias para que a gente possa fazer aí uma conjuntura total e apresentar logo mais, assim que iniciar as sessões de fato presenciais, com todo o parlamento dentro da Assembleia, para que a gente possa discutir exaustivamente. Estamos tendo a oportunidade de incluir ações de momentos como esse em relação à pandemia, dentro do regimento, que jamais seria pensado no passado recente, até mesmo diante de um momento ímpar que vivemos na nossa história, mas temos que pegar toda essa situação, montar todos esses segmentos dentro do regimento, modernizar, atualizar, principalmente usando a nova ferramenta mundial que é a internet, para obviamente fazer também com que a população tenha cada vez mais a oportunidade de estar presente, de estar próximo ao poder público legislativo do Estado do Ceará, que essa é a grande demanda, esse é a grande desejo da mesa diretora. Tenho recebido total apoio por parte da presidência da Assembleia para que a gente possa, o deputado Sato, de toda a mesa diretora, para que a gente possa unir forças, apresentar um relatório que possa durar aí mais 20, 30 anos na frente e, obviamente, fazer com que a população, como deputado, tenha ali um regimento claro, firme, que possa respaldar nas suas ações e, principalmente, fazer com que a população tenha cada vez mais acesso ao poder público e aos seus parlamentares. Deputado Daniel Oliveira, muito grato pela atenção que o senhor nos dispensou em concedendo essa entrevista e sucesso na sua vida parlamentar. Obrigado. Caro Edson, eu quero agradecer a oportunidade, dizer da alegria de poder participar de um bate-papo rápido, divertido, onde a gente pode conversar sobre as questões que são fundamentais para o nosso estado do Ceará e para aprofundar cada vez mais no nosso período de mandato a população do estado do Ceará. Um grande abraço, muito obrigado. Você sabe que eu sou um admirador seu, de longas datas, e eu tenho certeza que depois desse dia de hoje o carinho só aumenta. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, deputado.